em voz alta e bom som e dissesse todos: as colheitas que esperamos sempre dependem das sementes que ainda não plantamos. Repita para alguém isso que você disse. Eu vou repetir. Você escolha alguém do seu lado, da frente ou de trás, e diga: as colheitas que você espera dependem das sementes que você ainda não plantou. Amém? Deus sempre dá uma semente para alguém semear. Do que nós vamos falar essa noite? Nós vamos falar de uma palavra que nós temos anunciadas na palavra. Então eu quero te deixar convicto de que Deus tem algo para você nessa noite, além do que você imagina, porque Deus sempre vai além, como diz a canção. Amém? Deus sempre vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos pensar, refletir. Amém? Eu quero falar nessa noite algo tão interessante que está relacionado com a tua vida espiritual, a tua vida familiar, a tua vida natural, física e também a tua vida financeira. O doutor e pastor Michael Gold, ele falou um dia, foi o Francisco que me deu esse DVD. Ele disse: tu estava nessa reunião, né? Lá na igreja da Comunidade Zona Sul, isso mesmo, pastor da Lene Barros, do pastor, não é? Antônio, né? Marco Antônio Peixoto. Francisco, eu vi, lá tu aparece no momento, lá tu aparece, mostrei para o Mateus, tu aparece na filmagem. Então, gente, o pastor Michael Gold, ele falou algo interessante, que as colheitas, elas não sobrevivem, elas não vingam. Ele falou uma extensa, cerca de 1h30 sobre isso. E muitas vezes nós achamos, ele explicou só sobre a questão de colheitas e sementes, mas não é só uma questão financeira, é uma questão da nossa vida também. E é isso que eu quero falar rápido, em poucos minutos para você nessa noite. E depois nós vamos ouvir mais alguns louvores, amém? Como assim, pastor? Jesus se preocupou muito na questão das sementes, das colheitas. O apóstolo Paulo se preocupou mais ainda. Por exemplo, em Gálatas 6, ele diz, em Gálatas 6, 26, ele disse: tudo que o homem, ele falou no início do versículo, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Jesus disse que, em João 15, ele falou que meu pai é o lavrador. Ele colocou muito bem essa questão do plantio, da semente, do colher. Mas Deus sempre, pastor, mas tem a ver comigo. Tem tudo a ver contigo, porque você é um alvo de Deus. Todos que estão aqui, crianças, adultos, jovens, não importa, todos, homens e mulheres, crianças, todos são alvo, ou já foram alvo, e serão alvo de uma semente, de ser uma semente de Deus. Como assim, pastor? Deus sempre dá uma semente para alguém semear. Eu vou te explicar melhor isso. Por exemplo, em Atos 3, 6. Vamos, quem não tiver a Bíblia, acompanha na tela. Atos capítulo 3, versículo 6. Como assim, pastor? Que história é essa? Deus sempre dá uma semente para alguém semear. Você que está aqui hoje, você vai observar e notar que você é um alvo de Deus para transmitir o que você tem para outras pessoas. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Nada que você tenha, e eu vou falar isso em alto bom som para que você tenha certeza, tudo que vocês e que eu tenho, tudo que nós temos, tudo, a começar pela sua família, daqui a pouco eu vou falar, pelo seu casamento, seus filhos, a sua casa, seu emprego, tudo foi Deus que te deu. Pedro e João subindo, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. A situação é o seguinte, escuta isso aqui. Pedro e João subindo a porta do templo Formosa, diz a Bíblia em Atos 3. Um coxo estava ali, o coxo estava fora. E por que ele não recebia? Porque ele sempre esperava fora, ele nunca entrou. Porque quando entra, Deus transforma. Não adianta só ouvir a palavra de Deus lá de fora. Significa nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos.
Você sabe quando nós convidamos alguém para ir na igreja, a pessoa diz, olha, amanhã eu vou. Aí você diz, amanhã não tem horário. Né? Eu sempre, às vezes eu brinco, não dá para brincar, mas às vezes eu brinco, né? O dia é hoje. Eu não estou te convidando para amanhã, estou te convidando para hoje. Então Pedro e João subindo as escadas para a grande sinagoga, estavam paralíticos, coxo. E esse camarada, ele estava pedindo uma migalha. Ou seja, ele estava pedindo uma oferta, certamente para comprar alguma coisa para comer na hora. Só que tem um detalhe. Pedro e João deram ou não deram dinheiro para ele? Não. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro. Porque eles não carregavam dinheiro. Mas sabe o que eles tinham? Olha o que Pedro disse. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Ou seja, ele chegou e disse, olha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu aqui não tenho dinheiro agora, eu não tenho dinheiro aqui comigo. A irmã, inclusive, ali que tem as trufas no final ali, eu já vou avisando, depois eu vou ter que fazer aquele negócio mais tarde. Já me pediram para comprar 2 trufas, então se eu acho que alguém me pediu lá em casa, aquela mais nova, já pediu que quer trufas. Então, aliás, no final vai ter trufa para os irmãos comprarem para a obra, para ajudar essa obra aqui, irmãos. Aí depois para nós adquirirmos algumas coisas. Quando você está comprando uma trufia, você está abençoando a obra, amém? Então, Pedro ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. E aqui está o segredo. Pedro semeou algo na vida de uma pessoa que precisava. O homem não tinha como ser curado, o homem tanto que estava desiludido. Ele esperava todo mundo subir aquelas grandes escadarias, lindo templo, mas nenhum deles tinha para dar. Sabe por quê? Eu costumo dizer algo, cada um dá algo, cada um só dá o que tem. Então você tem que entender uma coisa. Pedro e João tinham uma semente, mas eles não seguraram a semente. Sabe por quê? Porque a semente não é para ser comida. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos as colheitas? Porque nós comemos a semente. E quando você come a semente, você fica sem colheita. Amém ou não amém? Amém? Não é? Então Pedro, o que Pedro fez? Ele pegou e deu aquilo que ele... O que ele disse aqui? O que ele falou? O que tenho, isso te dou. Ele disse, eu não tenho uma coisa, ele disse que tem outra. Dinheiro ele não tinha, mas o que eu tenho, te dou. Ele semeou Jesus na vida do homem. E o que aconteceu? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. 7. E o que aconteceu? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Resolveu a semente que ele plantou, sim ou não? Sim. Pedro tinha a semente ou não tinha? Tinha. Resolveu a semente que ele plantou no paralítico? Vamos dar uma olhadinha em Atos 9:32. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Aleluia. Atos 9:32. E aconteceu que passando... Pedro dá uma corrida, vamos lá. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. 33. E achando ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era o quê? Então ele não via, ali não andava, ok. 34, vamos lá. E disse-lhe Pedro, Enéas. Interessante, disse-lhe Pedro. Olha a semente sendo jogada de novo. Pedro não tinha recursos. Eu quero que você preste bem atenção, porque Deus vai mudar e quer mudar a sua vida em todas as áreas da sua vida nessa noite, amém? É muito importante o que eu estou dizendo hoje aqui, porque essa palavra foi algo que Deus me incitou a falar há mais de 30 dias, neste dia, para a tua vida. Todos que estão aqui, se receberem isso, Deus muda a sua vida a partir dessa noite, em todas as áreas. O que você não pode fazer até que Deus vai fazer por você. Disse-lhe Pedro, olha ele jogando a semente, olha ele jogando a semente que ele tinha. Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. É muito interessante quando nós reparamos a religiosidade. Sabe, uma vez eu fiquei perplexo.
pastor Francisco, eu fiquei perplexo uma vez. Muitas vezes eu fiquei. Na verdade, muitas vezes eu fiquei perplexo. Quando um pastor chegou para mim e disse, preocupado com a religiosidade, disse, eu estava orando para as pessoas e um caía tocado, um manifestava a entidade, outro demônio, e pai, começou, quando era 13 rolando ali pelo chão, ele não gostava muito desse negócio, eu também não gosto, porque eu gosto de Jesus, mas eu sou homem de Deus, o que está em mim eu tenho que se plantar, e comigo é isso aí mesmo, parece que Deus me chamou. E é por isso que eu sou esquisito, diferente de tudo mesmo, porque, eu não sei, Francisco é um cara diferente, tem outros que são diferentes, mas eu também sou diferente. Agora, e o outro pastor chegou para mim, rapaz, e disse no meu ouvido assim, Sandrinho, gosto muito de ti, mas cuida desse negócio de demônio aí. Eu digo, não, a igreja não gosta muito, mas eu também não gosto, não, pastor, não se preocupe, eu também não gosto, negócio de demônio eu não gosto também. Portanto que eu não gosto que eu expulso eles. Eu não quero eles perto de mim, por isso que eles não ficam. Então eu joguei uma semente. Agora, Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, rapaz. Olha ele jogando a semente. Levanta-te e faz a tua cama. E logo que se... Entenda uma coisa. Pedro, jogando novamente a semente daquilo que ele tinha. Lembra o que eu falei agora há pouco? Repita em voz alta para que você grave. Repita assim, por favor. Deus sempre dá uma semente para a minha vida. Semear em alguém. Pedro não tinha prata e nem ouro, mas Pedro tinha poder de Deus na sua vida, amém? Pedro tinha comunhão com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Quem sabe alguns de vocês estão dizendo agora, pastor, mas como que eu vou semear? Como que eu vou semear se eu não sou um pastor, eu não canto assim, não tenho CD, eu não canto, eu não prego, como é que eu vou semear? Eu não sou nem obreiro ainda. E quem é que te disse que precisa, para ter semente, precisa ser obreiro? Quem é que te falou isso? Jesus falou para uma classe de pessoas que fossem obedientes. Em Marcos 16:15 ele disse, e esses sinais seguirão os que crerem. Existe alguém que crê em Deus aqui? Levante a mão. Amém. Sabe o que ele disse? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aí é que está a diferença, aí é que está a questão. Sabe por que muitas vezes a gente quer ajudar alguém e não dá certo, como Pedro fez? Porque se Pedro chegasse para Enéas, assim como para o coxo chegasse, se Pedro chegasse para Enéas e dissesse, ô coxo, paralítico, o negócio é o seguinte, eu tenho muita experiência, sou um cara de muita fé, eu vou no monte, eu oro 30 dias, eu jejuo 30 dias, eu sou o cara. Se Pedro chegasse, eu sou um cara, eu jejuo, eu canto muito bem, eu faço isso, eu sou... Não, tu vai levantar o nome do meu nome, Pedro. Não foi isso que ele fez, porque Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Meu nome é Thales, tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da música do Brasil. Uma viagem muito louca, eu estava muito doidão, uma cidade chamada Curitiba, eu estava muito louco, e ali no quarto eu tive uma experiência com Deus. E eu larguei isso tudo para trás. O mais importante na vida da gente, quando a gente conhece Jesus Cristo, é seguir Jesus Cristo. Eu não vim aqui falar de uma religião, eu não vim aqui falar de uma igreja, mesmo porque isso não leva ninguém a nada. Mas Jesus Cristo pode levar a gente a um lugar que só Ele pode levar. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Nele. Sabe por que muitas pessoas à nossa volta não levantam da sua vida, não crescem espiritualmente, não mudam a sua vida? Por um único motivo. Porque muitas vezes nós queremos usar a nossa inteligência, a nossa força. É óbvio que Deus te dá inteligência para você agir, é óbvio. E sem ela nós não agimos, não damos nenhum passo. O que eu quero dizer é que com a sua força você não ajuda ninguém. Mas a força de Deus na sua vida, a pessoa é transformada. E você pode sim usar essa semente que Deus deu para a sua vida, que é o nome de Jesus. O primeiro paralítico levantou. O segundo aconteceu o quê? Se levantou. Ele disse, Jesus Cristo te dá saúde. Quando você não tiver que falar nada, não souber falar nada, mas o meu vizinho, pastor, o meu vizinho é difícil. O meu familiar é um ébrio, é um pecador, é um promíscuo, é um beberrão, é um alcoólatra, é um viciado, é um drogado. Não te preocupa. Vai e fala só uma coisa. Jesus te ama e pode mudar a sua vida. Amém?
É uma poderosa semente que você vai plantar. E qual foi a colheita do paralítico? Demorou? Não. Olha o que ele fez. E logo se levantou. Agora deixa eu entrar um pouquinho aqui. Repita assim comigo, por favor. Sementes que Deus tem nos dado. Fale para alguém, por favor. É muito importante que você faça isso. Sementes que Deus tem nos dado. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de sementes que Deus tem te dado. E vou te provar que Deus tem te dado sementes. Que você é um grande depósito, um grande siló. Quem sabe o que é siló? São grandes depósitos. Sabe lá, o tio lá? Não? Levantou na foi só posição a barba. Siló são grandes depósitos de cereais. Que os antepassados usavam, os egípcios usavam. Então, sementes que Deus tem nos dado, quais são? Porque daqui a pouco alguém pensar, não, eu só posso se eu for cheio de poder, só se eu for cheio, aí eu vou dar. Não, deixa eu te explicar uma coisa, eu vou te explicar e tu vai entender. Eu sou um pregador é bom, essa é muito boa, eu nunca fui um pregador, né? Eu sou teimoso, mas aquilo que eu estou te dizendo hoje, pode ter certeza, é aquilo que Deus quer falar contigo. Veja bem uma coisa, sementes que Deus tem nos dado, a nossa vida. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você veio aqui hoje? E está aí agora, cruza a perna, descruza a perna, coça a cabeça, toma água, se abana. Sabe por que você vai voltar caminhando daqui a pouco? Porque Deus te deu uma vida. Deus colocou uma grande semente em você, que foi a sua vida. E às vezes a gente reclama porque o nosso salário não subiu. Às vezes, amanhã é segunda-feira, irmãos. Daqui a pouco nós vamos levantar, né? 6, 7, uns irmãos 5, outros 8, não sei, conforme o horário. E aí vai levantar e já vai dizer, mas que coisa, segunda-feira, talvez esteja chovendo, segundo a previsão parece que vai chover essa noite. Vai estar chovendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus colocou uma grande semente na sua vida, que foi a sua própria vida. Qual outra semente que Deus tem nos dado? A nossa saúde. Sabe quantas pessoas estão agora, neste momento, pedindo? Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Eu costumo ir, eventualmente, em hospital, ou em hospitais, fazendo uma visita e outra. Mas quantos aqui, há algum tempo já não fazem visita em hospital? Ou não entram, quantos aqui há algum tempo, já 6 meses, 1 ano, não entram em algum hospital para fazer uma visita ou qualquer coisa? Sempre tem, né? Amém. Sabe o que significa? Que Deus tem plantado uma saúde em você. Muitas vezes nós reclamamos de coisas tão pequenas. E muitas pessoas neste exato momento gostariam de estar ouvindo essa palavra, estão toda entubada, respirando por aparelhos, monitorados. Deus tem, uma das sementes que Deus tem nos dado é a saúde. Deus tem nos dado inteligência. Tem que correr um pouco. Deus tem nos dado inteligência. Deus tem nos dado a nossa fé. Sabe o que é fé? Eu vou te explicar o que é fé. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não. Como é que tu vai ter prova daquilo que tu não vê? De que maneira? Como? Sementes que Deus tem nos dado, nossa fé, nossa liberalidade, nossos recursos, dinheiro. Pastor, mas dinheiro não é, Deus não se agrada. Perdão da expressão, que não fica triste comigo, nem chocado que eu vou te dizer. Mas existe muita gente ignorante, literalmente falando, em relação a essa questão. O dinheiro, o pastor Michael Bond fala sobre isso. Que o dinheiro, ele é mais espiritual que natural. Sabe por quê? Quantos aqui vão trabalhar? Vou só te dar só vou te dar aqui um exemplo. Quantos estão trabalhando
Quantos vão ter que trabalhar amanhã, segunda-feira? Levante a mão, por favor. Quantos têm que trabalhar amanhã, segunda-feira? Levante a mão, por favor. Obrigado, pode baixar. Todos que levantaram a mão vão trabalhar amanhã, segunda-feira. Sabem por quê? Porque, e todos vão concordar comigo, acho que o pastor também vai concordar comigo. O senhor trabalha nessa semana, o senhor está de folga essa semana, porque eu sei. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos que levantaram a mão, vocês vão sair amanhã, pegar o ônibus, levar cotovelaço na hora que vão subir a escada do ônibus, vão levar pisão no pé, vão levar puxando o cabelo, vão se levar esbarrada dentro do ônibus, vão ter que sair de guarda-chuva, molhar os pés, molhar as botas. Aí a irmã já diz: ai Jesus, misericórdia, pastor, se for me lembrar disso, a minha bota nova. Então vai dar usada, irmão, usa a cabeça. Bora. Já tem uma das sementes que Deus nos deu foi inteligência. Irmão, quando eu tenho 2 sapatos. Quando está chovendo eu saio com mais velho. Eu sou bobo de sair com mais novo. Não pode. Mas uma das sementes é a nossa inteligência. Então para que nós vamos sair amanhã na chuva? Por quê? Porque a gente ama o patrão? Porque a gente gosta demais do supervisor, do nosso gerente. Não, é porque a gente vai lá vender o nosso tempo. O nosso tempo. Você, quando trabalha, vende o seu tempo. Não é porque você ama trabalhar. Ah, mas eu gosto do meu trabalho, entendo. Mas você vai porque você vende o seu tempo. Ou se não ganhasse, ou se por um acaso você não recebesse no final do mês, você iria igual? Como você ama o trabalho? Está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu correr. Outra semente. Então, a questão dos recursos. Nosso dinheiro também é uma semente que Deus tem nos dado. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Todo recurso que você tem é Deus que te deu. O trabalho que você tem foi Deus que te deu. O teu salário foi Deus que te deu. O teu trabalho, os recursos, tudo. Sabe por que Deus não pede? Eu fico pensando, pastor Francisco, eu fico pensando se em Malaquias 3:10 Deus pedisse 90% em vez de 10%. Tu já pensou? Como é que seria o nome, pastor? Novedismo? Como é que seria? Em vez de... O senhor é um homem... Com mais o que o senhor acha que seria? Em vez de dízimo, 10%, seria 90% e nós ficássemos com 10%. O povo, meu Deus do céu. Hã? 90ª parte. Por isso que eu pergunto pra gente que... Né? Então Deus não pede os 90%, Deus pede quanto? 10% de tudo aquilo que nós ganhamos. Então é muito importante. Sabe por que? Agora deixa eu explicar. Deus precisa? Não, Deus não precisa do dinheiro. Mas sabe por que Deus pede dinheiro? Porque Ele sabe que o dinheiro é que domina o seu coração. Por isso que Jesus disse em Mateus: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Ou seja, a sua atenção. E sabe por que Deus pede dinheiro? 10% de tudo que você ganha. Ou seja, as primícias. Levítico fala muito a questão das primícias. Sabe por quê? Os levitas davam, os sacerdotes, os homens de Deus, o povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus quer ver aonde está o seu coração, a sua liberalidade, a sua fidelidade. Porque nós cremos que Deus cura, cremos que Deus salva e não cremos que Deus restaura a nossa vida financeira. Não, mas Deus faz. Então, uma das sementes que Deus te deu foi os teus recursos, o teu dinheiro. Há muitas pessoas que, se eu perguntasse agora, eu descesse com o microfone sem fio aqui, poderia começar desde a frente até lá atrás. E muitos que não estão aqui hoje, que não vieram. Muitos que não vieram, estão aqui e não vieram, poderiam dizer, da forma que chegaram aqui nesse lugar. Aqui mesmo tem muita gente, eu não vou por causa do tempo, mas eu poderia fazer isso aí, perguntar, um por um. Da forma que chegaram aqui, e como estão hoje. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, uma das sementes que Deus tem nos dado é os recursos, nosso dinheiro, nosso tempo. Tempo, diga assim, nosso tempo. E semente, uma das sementes foi o tempo que Deus me deu? Sim, foi o tempo. Sabe por quê? Porque o tempo é a coisa mais importante. Guarda no teu coração isso aí. O tempo é a coisa mais importante. Tempo é a coisa mais importante que Deus te dá para te provar para outra pessoa que você deseja ou ama.
ou mostrar o desejo que você ama. Vou te dar um exemplo bem claro e bem rápido. Quando o homem prefere ficar, eu gosto de ver os azulzinhos quando dá na televisão, eu até dou olhadinha às vezes, mas não fico, não tenho mais paciência para olhar 2 horas, não tenho mais paciência. Mas quando está passando e tal, eu olho 30 minutos, 20, mas não tem seleção brasileira, não consigo, eu não tenho mais paciência, meu filho sabe, eu não tenho paciência, eu vou lá, faço chimarrão, vou olhar, eu não tenho mais paciência. Mas quando o homem olha 2 horas um jogo de futebol na televisão, e um filho passa pedindo papai, e ele pega e dá um tapa no filho, a esposa chama, quer tomar um chimarrão, ou se sei lá o que, e ele diz, não me atrapalhe agora, esse homem não está usando a semente dele, que é o tempo que Deus deu. Se você quer dar, quando a esposa, tem para a esposa também, quando a esposa está vendo o seu Jorge, o Jorge dele, agora é Jorge, a coisa agora complicou de vez, né? Quando a mulher está vendo o Jorge, né, o doutor lá, o cavalinho lá, né? É dragão, né? É dragão? É rei Davi que a gente olha, né, irmão? Misericórdia, vamos olhar o. Como é que é? Vamos olhar o. Rei Davi, ó, você ainda sabe, rapaz. Que coisa boa. Claro que sim, né? Eu já vi o pastor de vocês falando sobre isso, cara não é muito fácil de falar. E interessante que quando a irmã, não, vamos usar outra expressão, quando a mulher está vendo, o tal do Jorge lá, e o marido pega e diga, amor, vamos tomar um chimarrão. Não me atrapalha, depois que tempo que está dando para o filho? Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes nós alugamos 3 DVDs, 4 DVDs, por haver num dia, sábado, domingo. Há pessoas que fazem isso, mas às vezes não tem tempo para sair com o filho, tomar um chimarrão com a esposa, a gente conversar, dialogar. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Nem sua coxa está